Nós vimos nos vídeos anteriores como é o mecanismo fisiológico e patológico da dor e a importância que ela tem para a saúde de um paciente. Mas agora vamos falar sobre a etapa mais importante nessa terapia, que é justamente a avaliação. Então senta que lá vem conteúdo. Fala, que é o Bruno Tizera, sou enfermeiro, especialista em educação e hoje vamos falar sobre escalas de dor. Eu pincelei um pouco sobre esse assunto nesse vídeo aqui, falando sobre dor, e hoje vamos avançar e conversar um pouco mais sobre as outras opções que nós temos. A dor é colocada hoje como o quinto sinal vital, e apesar de ela não ser um sinal vital de fato, mas é um dado tão importante para a saúde de um paciente que ela colocada assim dessa forma ajuda para que a gente faça essa avaliação cada vez mais na nossa rotina. Como a gente sempre tem essa rotina, né, de avaliar os parâmetros vitais, se a gente acrescentar esse como mais um sinal vital, talvez você entre melhor na nossa rotina e a gente avalie com maior frequência. Essa é a ideia de colocar ele como um sinal de vital. Um sinal de vital. Para começar, para que serve uma escala de dor? A dor é uma característica muito subjetiva de cada paciente. Então a escala de dor busca objetificar esse sinal, transformar em um dado, para que a gente possa documentar e também transmitir para outros profissionais de saúde, né? Para ajudar naquela ideia de cuidado continuado. Porque se eu verifico a dor com o paciente, eu tenho que escrever de alguma forma que o próximo profissional vai poder entender o que eu quis dizer com aquilo. Para isso servem as escalas de dor. Essas escalas elas podem ser divididas em dois diferentes tipos. As escalas unidimensionais, que são escalas autorrelatadas, ou seja, é o próprio paciente que vai dizer o quanto de dor que ele tem baseado em algum padrão, que vai ser justamente a escala que a gente vai escolher. Essa escala ela pode ser realizada por toda a equipe de enfermagem. Esse é um tipo de escala mais fácil de ser utilizado e, consequentemente, é justamente a mais utilizada e por isso é a que a gente vai passar mais tempo conversando aqui. Começando pela escala unidimensional mais comum, que é a escala numérica verbal, que é aquela que é representada numa forma de uma escala horizontal, com o score de 0 a 10, sendo o 0 nenhuma dor e o 10 a maior dor que o paciente já sentiu ou a pior dor possível que esse paciente conseguir imaginar. Uma outra escala unidimensional importante é a escala de dor de faces, de Wong-Baker. A escala de faces é composta por 6 faces desenhadas em conjunto com os descritores verbais, que vão variar desde uma face neutra à esquerda, que seria nenhuma dor, até uma escala de face chorosa à direita, sendo a pior dor possível. Lembrando que mesmo por ser desenhos de faces, a gente jamais deve comparar esse desenho com a face que o paciente está apresentando. Não esquece que a principal característica dessas escalas são ser escalas autorreferidas, ou seja, é o próprio paciente que tem que relatar essa dor. Então, passando pelas duas principais, nós vamos ter uma escala que faz também a mescla dessas duas, que é a chamada escala visual analógica, que atualmente é uma das mais utilizadas. Ela basicamente utiliza essas duas escalas em uma mesma régua, para facilitar o entendimento e aproximar de um resultado mais próximo da realidade. Uma coisa muito importante a atentar nessas escalas é que elas só podem ser utilizadas em pacientes orientados, que são capazes de fazer essa relação de magnitude. Saber que um 10 é algo muito pior do que um 7, por exemplo. Ele precisa de ter algum grau de consciência para fazer essa relação. O que quer dizer, então, que ela não pode ser utilizada em crianças muito pequenas, por exemplo, que não conseguem ter essa relação de magnitude, né? Você vai ver então aqui que a maior ideia dessas escalas é fazer que ela seja mais fácil possível para o paciente, para que ele consiga entender e referir melhor a sua dor, né? Por exemplo, se a gente tem um paciente com um certo grau de demência, não adianta a gente apresentar algo para ele mega elaborado que ele nem vai entender o que a gente está querendo dizer. Ele vai falar para você qualquer coisa só para você ir embora. Então precisa sempre ser algo simples. Senão, não vai funcionar. Uma escala ainda mais fácil de se aplicar no dia a dia, né, é a escala de descritor verbal.
ela utiliza somente palavras como nenhuma dor, dor leve, dor moderada, dor intensa, dor muito intensa e a pior dor possível. E o paciente vai relatar, né, vai fazer essa relação da dor atual que ele está sentindo com um desses descritores verbais. Como essa é uma escala que, como o nome próprio já diz, né, a escala de descritores verbais, às vezes é uma escala muito mais fácil para o paciente. Como ele só precisa entender essa relação de palavras, às vezes é muito mais fácil que ele faça uma relação mais acurada. E depois, com esse descritor, se você precisar, você pode fazer comparação com a escala numérica. Então você vai ter um valor ali para documentar. Por exemplo, quando a gente faz uso de prontuários eletrônicos, às vezes a gente não tem essa liberdade de ficar usando outras escalas, né? Você precisa desse valor numérico. Então você pode fazer uma adaptação ali e transformar esse descritor em algum valor numérico para você poder documentar. Isso não é um problema. E o outro tipo de escalas, lembra que eu tinha falado que são dois tipos de escalas, né? A unidimensional e a outra é a multidimensional. Esse tipo de escala vai levar em consideração muitos outros parâmetros, como por exemplo, esse sim, a expressão de dor, a respiração que o paciente está tendo. Por exemplo, em casos de pacientes entubados, existem escalas que vão levar em consideração a resposta do paciente ao respirador mecânico, que caso você não conheça, tem como você ver no gráfico se o paciente está brigando com esse respirador, né? Se ele não está aceitando muito bem. E esse sinal, às vezes, pode estar relacionado à dor. Então, existem escalas que vão prestar atenção nisso também. Outro sinal de dor é a rigidez dos punhos, né? Se o punho está fechado, está semi-aberto ou totalmente aberto. Isso também pode ser relacionado a um sinal de dor. Então existem diversas escalas multidimensionais. Aí vai variar bastante para que finalidade ela foi feita e para que tipo de paciente que ela foi feita. Como exemplo que eu falei, vai ter a escala multidimensional para pacientes entubados, a escala multidimensional para pacientes dementes e assim vai, né? Então você sempre vai verificar a sua estação, o tipo de paciente que a sua estação costuma ter e colocar essa escala como um padrão para ser usado ali na sua equipe. Não adianta você pegar qualquer escala multidimensional e tentar botar para os seus enfermeiros utilizarem, não vai funcionar, né? Ela tem que ser específica para o seu padrão de pacientes. E essa escala, por muitas vezes depender de várias avaliações técnicas, legalmente só pode ser executada pelo enfermeiro dentro da equipe de enfermagem, né? O auxiliar e o técnico de enfermagem não pode fazer uso desse tipo de escala, só aquela unidimensional. E por essa limitação, ela é muito dificilmente utilizada, porque só o enfermeiro que pode utilizar, né, sendo que é o técnico de enfermagem, o profissional que passa mais tempo à beira-leito, então não faz muito sentido. Na verdade faz, né? Ela tem muita utilidade, mas eu tô querendo assim, na prática, no dia a dia, quem vai ser muito mais utilizada vai ser a unidimensional. Lembrando aqui que a avaliação subjetiva não deixa de ser importante também. É sempre bom, durante a anamnese do paciente, né, a gente conversar sobre o que significa essa dor para o paciente, quais as limitações físicas e sociais que essa dor pode estar trazendo para ele, quais são os problemas associados que ele pode estar tendo, né? Além da escala, existem outras características que são muito importantes para serem avaliadas, como, por exemplo, onde é localizada essa dor, qual é a qualidade da dor, ou seja, como é que essa dor é apresentada, na forma de uma pontada, é uma dor constante, é uma dor recorrente, né? É uma dor que vai e vem, que aumenta, que diminui de intensidade. Todos esses são dados muito importantes para você documentar. Tá, beleza, eu entendi. Avaliação. Mas quando é que a gente vai fazer a avaliação de fato? Bom, quanto mais frequente, melhor. Mas o mínimo seria durante a admissão do paciente e sempre que for avaliar os sinais vitais. Sempre também que forem utilizadas medidas terapêuticas para dor, né? Sempre que o paciente referir a dor, você vai avaliar essa dor, né? Vai fazer a escala. Você vai ofertar uma terapêutica, né? Algum analgésico para ele. Então, é bom que depois você faça a avaliação novamente para verificar se
se essa terapêutica foi bem efetiva, né? Então, com isso, a gente pode ver que sempre que tiver a mudança do quadro de dor do paciente, você vai fazer a avaliação. O mais importante aqui é que a gente não espere que o paciente relate a dor para a gente, e sim que a gente sempre esteja presente para esse paciente e a gente possa avaliar mesmo que ele não relate essa dor, porque a gente vai ter muitos pacientes que não vão falar para você que estão com dor, mas estão sim sofrendo bastante por dor. Como eu postei lá no Instagram, que aliás, se você não me segue, procura lá no meu Instagram, a ausência de queixas não quer dizer a ausência de dor. Por isso, nós devemos ir até o paciente e avaliar a dor. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, seja útil para você. E se foi, compartilha ele com seus colegas para eles, porque ele possa ser útil para outras pessoas também. E não esquece de dar o gostei aqui embaixo. Quando você dá o gostei, isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele compartilha ele para mais pessoas. Então ajuda bastante na disseminação do conteúdo. Bom, um grande abraço e tchau!